Gente, olha, eu queria convidar quem vai ficar para a nossa próxima palestra para se sentarem, usarem os fones para que a gente consiga se escutar. E agora vamos falar de políticas públicas e projetos com hidrogênio verde e a importância do marco legal para os avanços dos projetos. Chamo ao palco Maria João Rolim, sócia da Rolim Goulart Cardoso Advogados. Aplausos para ela, gente, por favor. Seja bem-vinda. Convido também Robert Klein, Head of Latam and North Africa, Head of Hydrogen, da Voltalia Energia do Brasil. Luiz Viga, Country Manager da Ford School no Brasil. E Ítalo Freitas, Vice-Presidente da Eletrobras. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que agora nós temos o nosso palco falando sobre políticas públicas e projetos com hidrogênio verde. Vai ter slide, sim. Uma apresentação das empresas. Olá, boa tarde a todos. Vamos começar então aqui, gente, o painel agora que a gente vai falar de um tema super interessante, que é uma tecnologia não nova, mas uma tecnologia já testada, mas uma solução nova aí para a descarbonização do mundo sobre o hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio de várias cores, e eu trouxe aqui um time super entrosado já nessa questão do hidrogênio para discutir com a gente. Tá? Então, vamos começar aqui, gente. Eu queria que, para começar, cada um se apresentasse um pouquinho, uns 5 minutos, o que é que faz e qual a relação aí com esse projeto novo do hidrogênio. Vamos começar por você, então. Robert, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Robert Klein. Eu sou responsável pela Voltalia para a América Latina, assim como a África do Norte. E também sou responsável pelo grupo, pelo desenvolvimento dos projetos de hidrogênio verde e moléculas associadas. A Voltalia é uma empresa de origem francesa, presente em 20 países, que atua na área de geração de energias renováveis, principalmente solar, eólica, biomassa, PCH. Nós hoje estamos em 20 países. Nós geramos mais de 3 gigawatts de energia elétrica e também fazemos toda a parte de construção, operação, manutenção para nós e para terceiros. No Brasil, estamos presentes já desde 2006. Fomos um dos pioneiros na área de desenvolvimento de projetos eólicos, um dos primeiros investidores nessa área de eólica e depois de solar. Investimos até então mais de 10 bilhões de reais com mais de 1,6 gigawatt de potência instalada de eólica e solar. E nós, mais recentemente, alguns anos atrás, nós nos interessamos no hidrogênio verde, mais do que normal para uma empresa que atua na área de energias renováveis. Sabemos que o hidrogênio verde, o custo da produção dele são 70% de energias renováveis. Então, para as empresas de energias renováveis, é uma movimentação natural de entrar nesse mercado de hidrogênio. Como responsável pelo grupo pelo hidrogênio, então lidero 3 projetos principais. Um projeto no Brasil, em Pecém, vamos falar um pouco mais depois sobre esse projeto. Também no Marrocos e no Egito, onde então são 3 países para os quais nós decidimos de investir em hidrogênio verde. E esperamos que possamos produzir a nossa primeira molécula de eletrolisador de grande escala
no Brasil, no Egito, no Marrocos. Agora que estou falando no Brasil, espero que seja no Brasil, em 2029. E estamos junto com a Associação ABIV, que montamos junto com os meus colegas aqui presentes. Esperamos que o Brasil possa ter sucesso. E para isso, todos nós precisamos ter sucesso, porque, como vamos falar depois, é uma competição mundial. E o Brasil em frente do mundo inteiro. E então a gente precisa ser solidário e achar as melhores soluções para que possamos ser competitivos. Obrigado. Obrigada, Robert. Uma boa explicação aqui para dar uma nivelada no pessoal. O verde, especificamente. Está baixo agora? Melhorou? Melhorou? Bom, está baixo. Gente, para dar uma nivelada aqui, então, o hidrogênio, saiu a lei recentemente, né? A lei fala do hidrogênio de baixo carbono, fala do hidrogênio verde e do hidrogênio renovável. Quando a gente fala aqui do verde, então, a gente está falando especificamente da rota aí de eletrólise, tá? Que é a rota usando energia renovável. Luiz é presidente aí da ABIV também, então, Luiz, explica para a gente um pouquinho essa sua associação com o hidrogênio aí. Oi, Maria, boa tarde a todos. Agradecer pelo convite aqui, Maria, do Rolim, que foi grande parceiro na construção do projeto de lei e com os inputs que a indústria deu para o governo. Agradecer ao Roberto aqui também, grande amigo, também fundador da ABIV, e Ítalo também, fundador da ABIV, que vai se apresentar depois, eu não vou te apresentar agora. Deixa ele se apresentar, Exatamente. Né, então, agradecer bastante a oportunidade. Eu sou presidente do Conselho da ABIV, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde, e também presidente da Fortescue no Brasil, que é a 4ª maior mineradora de ferro do mundo, uma empresa australiana que está vindo para o Brasil para investir em projetos de hidrogênio verde. E temos aí levado aí, junto com esses parceiros, essa indústria para frente. A gente vai falar depois sobre o projeto, mas falando sobre a indústria, eu entendo essa indústria como transformadora. E assim, eu vejo muitos jovens aqui. Na verdade, eu acho que muitos dos empregos do futuro, a gente está falando aqui nesse painel. E por quê? Quais são os empregos do futuro? São os empregos verdes. São os empregos com menor emissão de carbono. Né? Então, o hidrogênio verde, que é uma solução com água e energia elétrica renovável, vai levar esse futuro, vai trazer o que a gente chama não só do hidrogênio verde, que é a produção do hidrogênio como combustível, como elétrico, como insumo para fazer fertilizante, insumo para fazer o aço, insumo para fazer o combustível de aviação, insumo para fazer o combustível da navegação. Então, tudo isso é o hidrogênio verde e isso daí vai gerar emprego. Então, aqui no Rio, eu sou carioca. Por muito tempo a gente teve a indústria do petróleo como protagonista e vai continuar sendo protagonista por muitos anos, por alguns anos, mas a verdade é que você tem uma indústria nascente, que é a indústria dos renováveis, que não é nem tão nascente assim, já tem 20 anos. O Roberto estava comentando aí, já foram investidos pela Voltalia vários bilhões de reais, Eletrobras, Serena, várias, e essa indústria agora vai investir muito mais, porque a gente não vai só produzir energia, mas vai produzir os derivados e vai trazer uma reindustrialização em indústria que a gente não tem no Brasil. Então é um momento muito empolgante, é um momento do Brasil que a gente vai usar a nossa fortaleza, que é o quê? O sol e o vento que a gente tem em quantidade vai ser utilizado para fazer um novo vetor energético. Então é um momento realmente de mudança que a gente tem que apoiar e tem que sair esses primeiros projetos aí. Mas a gente fala mais daqui a pouco. Tá ótimo. Obrigada, Luiz. Agora, Ítalo, se você pudesse apresentar também. Claro. Obrigado, Maria. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Meu nome é Ítalo Freitas, sou vice-presidente de comercialização e novas soluções em energia da Eletrobras. Eletrobras, todos sabem, a maior empresa de energia do hemisfério sul, com 75 mil quilômetros de linha de transmissão, mais de 400 subestações espalhadas pelo Brasil, 44 gigawatts de capacidade instalada, né? Majoritariamente hidrelétrica. É um colosso na energia renovável.
muito adaptada, não sei se por coincidência ou por sorte ou por planejamento, a essa condição de trazer uma energia que eles chamam de 24/7 renovável, que é a energia necessária para a transição energética. O 24/7 renovável é um conceito que tanto os Estados Unidos quanto a Europa buscam nas suas matrizes energéticas, matrizes elétricas, e o Brasil naturalmente já tem esse conceito. Então, a Eletrobras ela é protagonista nisso, e a gente está investindo pesado em viabilizar essa indústria, a indústria verde, né, tanto para a produção do hidrogênio verde, a produção do aço verde, a eletrificação, o que eles chamam, né, de e-everything, ou eletrificação de tudo. Então, esse é o grande objetivo hoje da Eletrobras, é ser o viabilizador dessa nova indústria que está chegando, verde. Além de que, obviamente, que a geração hidrelétrica ela é uma geração que estabiliza o sistema, conectada pelas linhas de transmissão da própria Eletrobras. Obrigada, super interessante. Robert, você mencionou que é uma competição mundial. E o Brasil tem uma posição muito privilegiada, né, na questão de energia renovável. Explica um pouquinho mais para a gente o que você entende a posição do Brasil, do mundo, o contexto do mundo aí, e o projeto, obviamente, aí que vocês estão fazendo, pensando aí da Voltalia. Claro. Primeiro, acho que é importante dizer que, por exemplo, no relatório recente da IRENA, está escrito que o hidrogênio verde poderia contribuir a uma redução de 12% a 14% das reduções das emissões em 2050, dentro do cenário de aumento das temperaturas de 1,5%, 1,5 graus. Isso representa o quê? Representa a instalação e a operação de 5.000 gigawatts de capacidade de eletrolizadoras. 5.000 gigawatts é enorme. Quando falamos no Brasil hoje de projetos declarados, sérios ou avançados ou menos avançados, de 10 a 50 gigawatts. Então, 5.000 gigawatts significa o quê? Significa que vai haver lugar provavelmente para muitos países. Agora, quais são os países que vão sair em primeiro lugar? Okay? O Brasil tem todos os fatores que poderia fazer que sejamos talvez um dos campeões mundiais em termos de produção de hidrogênio verde. Para ser campeão, tem que ser competitivo. Tudo uma questão de competitividade. Então, a Lei 14.948, que dá justamente um quadro que favorece essa competitividade, saiu, ainda precisa ser aprimorada, regulamentada, mas acho que estamos no bom caminho. Porém, ainda tem vários desafios para que possamos concretizar esse potencial. Esse potencial vem principalmente pelo fato que o Brasil conseguiu demonstrar que fizemos uma transição energética através de energias renováveis, e mesmo se começamos depois da Europa e Estados Unidos, que beneficiaram de incentivos muito grandes na área de energias renováveis, desde 2010 tivemos um crescimento tremendo de capacidade instalada de eólica e solar, porque o país é muito grande e porque, principalmente no nordeste do país, temos fator de capacidade, temos o vento e um sol que são incríveis. A questão é, será que isso é suficiente? Não é suficiente, evidentemente. E tem outros países que têm essas características favoráveis, como o Brasil. Por exemplo, o Egito, onde trabalhamos, o Marrocos, todos esses países aqui que têm muito sol, muito vento e também muita vontade de ser um ator preponderante dentro dessa competição ou dentro dessa descarbonização que está acontecendo no mundo inteiro. Todo mundo está sonhando, como o Brasil, de poder produzir esse H2 competitivo, exportar no primeiro momento e no segundo momento, depois de ter demonstrado essa capacidade de produção de renovável e de hidrogênio competitivo, de importar essas indústrias para reindustrializar esses países. Então, todos aqueles têm esse mesmo objetivo.
Posso falar mais um pouquinho? Claro, pode. Quanto tempo ainda? Fala mais um pouquinho Tá aí, bom. eu te aviso. Então vou falar um pouquinho do que eu acredito que... Na hora que eu falar para, é para. Tá, você me fala, fica à vontade. Porque quando eu começo, vocês não conseguem parar. Alguns, e depois vocês vão falar de outros, mas porque tem um monte. Alguns dos desafios. Vamos passo a passo. Vamos para os desafios, então. Vamos para os desafios. Justamente, isso, eu vou fazer uma comparação com outros países em função de cada desafio. Excelente. Em primeiro lugar, energias renováveis. Não basta ter um sol e um vento maravilhoso, não basta ter uma geração de renováveis super competitiva, o consumidor ele tem que pagar de forma competitiva. Ou seja, quem vai consumir essa energia é o eletrolizador e depois a planta de amônia. Ela tem primeiro, essa energia tem que chegar até o eletrolizador e essa energia ela tem que ser consumida de forma competitiva. E hoje, no Brasil, nós temos não somente no Brasil, no mundo inteiro, um dos desafios é como que a gente faz para levar toda essa energia para o eletrolizador. Então, tem problemáticas de conexão, de linhas de transmissão, devido ao fato que a carga dos eletrolizadores é enorme, enorme. O Brasil, graças muito à Eletrobras também, ele comentou mais cedo que a Eletrobras é o maior player na construção e na operação de linha de transmissão. O sistema ele precisa ser reforçado de forma tremenda, de tal maneira, não somente que a gente possa injetar essa energia renovável de todos os estados brasileiros para levar ao consumo, tá? Quanto nós precisamos que seja tudo isso competitivo. Então, ele é técnico-econômico. O segundo ponto é a questão da infraestrutura. Infraestrutura dos portos para poder exportar, infraestrutura no ponto de chegada do hidrogênio da amônia. Mas antes, fazendo uma comparação com o Brasil e outros países, a questão da linha de transmissão, reforço, de tal maneira que a energia possa chegar na carga, no Brasil é muito feito, como nos outros países, através dos governos. Outros governos, Egito, por exemplo, o Marrocos, o Oman, decidiram de fazer os investimentos eles mesmos, de tal maneira a lançar essa indústria. No Brasil, estamos ainda com um pouco de dificuldade, porque a questão do ovo e da galinha. Se a gente não investe no hidrogênio, esses investimentos vão ser feitos em vão e vice-versa. E a gente não pode fazer investimento de hidrogênio se não tiver uma boa visibilidade sobre a linha de transmissão. Vamos passar para a infraestrutura e o resto para meus colegas. Obrigado. Nós temos mais desafios, sim. Infraestrutura, sem dúvida, né? Luiz, eu acho que tem outros desafios. Acho que a lei trouxe um sinal positivo. Ela ainda precisa ser regulamentada. Como investidora, assim, o que você acha que falta? É um vetor de descarbonização. O Robert trouxe aqui diversas questões, porque a gente tem aquela ideia, o Brasil tem sol, tem vento e tal, mas a gente paga uma conta de energia muito cara, os consumidores em geral, por conta de tributação, encargos, restrições aí da transmissão, né? Que a gente vai falar um pouquinho, deixar para o Ítalo falar um pouco também. Mas, na sua opinião, o que falta aí para o Brasil ser o campeão, o líder dessa corrida? Bom, Maria, o Robert falou muita coisa, então a minha vida é meio mais fácil agora. Não, você pode comentar todas elas. Viva la France. Não, olha, é o seguinte, primeiro, como investidor, eu quero fornecer um produto premium no menor preço da alternativa. Então essa é a visão, é entregar um produto que é mais verde, que emite menos CO2, está salvando o mundo e entregando no mesmo preço ou mais barato do que o alternativo que hoje é o petróleo, o fóssil, que emite CO2. Agora, isso não acontece da noite para o dia. Quando a matriz do mundo era carvão, passou para o petróleo não era mais barato que o carvão. Há 20 anos atrás, quando a gente começou no álcool, né, no pró-álcool, hoje que todo carro que a gente utiliza aqui, Flex, no Brasil, tem álcool, aquele álcool era muito mais caro do que o petróleo. A eólica era muito mais cara
há 20 anos atrás, coisa de 6 vezes o que é hoje. Hoje é a energia mais barata. A solar, para vocês terem ideia, custava mais ou menos botar 3 milhões de reais para botar uma solar no teto da sua casa. Hoje custa 25 mil reais. E o que aconteceu para trazer para essa ambição, chegar lá nessa ambição? Foi porque com escala, quer dizer, quanto mais você produz, quanto mais você tem trabalho de engenharia, o custo vai reduzindo. Acontece até no computador, né? Quando você compra um computador hoje e um computador amanhã, ele é muito mais potente, né? E o preço, ele até mantém porque ele ficou mais potente e está realizando mais outras tarefas, né? A Telecom também exatamente. É um bom exemplo. O Telecom é celular. exemplo, exatamente, celular, né? Eu sou do tempo dos velhos aqui que telefone se botava no imposto de renda. Né? É verdade, fazer consórcio para comprar. Comprar consórcio para linha de telefone. Muitos aqui não viveram isso. Mas o celular também, muitos viram que o celular, no começo, celular é pouca coisa, 10 anos atrás, era só de rico. Hoje a gente, sei lá, a gente tem 100 milhões de celulares, 150 milhões de celulares aqui no Brasil. A escala barateou bem. A escala barateou bem. São celulares muito mais poderosos do que os celulares de antigamente, que você só fazia ligação e recebia e não funcionava nunca, né? Então, para vocês terem ideia, então a gente está falando de uma indústria assim, que está começando, está nascendo, e aí ela precisa, como é que você faz essa indústria nascer? Como é que aconteceu lá com o petróleo, com o pró-álcool, com as renováveis? Elas não são competitivas de primeira. Então você tem que dar incentivos do governo para poder fechar a equação. Você tem indústrias, o Brasil é uma das referências de eólica e solar, de ventos e sol. A vide aqui o Rio de Janeiro, com o sol que a gente tem. Mas isso outros países têm também. E isso também não é suficiente para você fechar essa diferença de preço. Né? A ambição é você estar aqui embaixo e não aqui em cima. E hoje aqui em cima. Então, para isso são necessários investimentos. Né? E aí o que os países do mundo estão fazendo, eles estão investindo nessa indústria para tomar a liderança. E os primeiros que investirem vão gerar os primeiros projetos. Né? Aí gera emprego, gera uma série de coisas e gera tecnologia. Né? Você aprende a fazer, você vai melhorando a tecnologia. Mas isso só acontece se você começar. E se você não começar, você ficar para trás, o que acontece? Vai botar a fábrica do celular ou do computador lá fora. Vai botar o eletrolisador lá fora. Vai botar a planta de hidrogênio lá fora. E aí depois é muito difícil, depois que faz esse investimento, você trazer de volta para o Brasil. Você não consegue. Então a gente está no momento agora de passar agora o projeto de lei e tudo que dá lá um subsídio, que eu não chamo nem de subsídio, é investimento. É o governo, é como a gente investe em qualquer coisa aqui, eu vou abrir uma padaria, eu vou investir dinheiro achando que aquele dinheiro vai me dar mais retorno. E esse é o caso do hidrogênio. O governo tem que pegar para o hidrogênio verde e dar incentivos para você fechar a diferença, e aí o consumidor vai poder comprar no preço baixo, né? E com isso viabiliza os primeiros projetos de negócio. E aí a beleza é o seguinte, com o tempo isso daí cai de preço, e aí não precisa mais de incentivo. E aí o que acontece? Eu estou vendo aqui várias empresas aqui, tem um carro, tem outros antes ali, tem o chinês ali, tem a Caixa aqui, tem a Petrobras aqui na frente. Todas essas empresas, elas vão se beneficiar de alguma maneira disso, seja como combustível, seja como negócio dela e tudo. E são essas empresas, incluindo a Fortescue, Voltalia e Eletrobras, que geram empregos de trabalho. Então mostra que essa indústria, falando assim do potencial, você falou desses, quanto? 500 mil gigawatts, 5 mil gigawatts. 5 mil gigawatts tem que nascer 20 Brasils de energia, para vocês terem noção. São 20 Brasils ou 25 Brasils de energia nascendo assim da terra do dia para a noite. Então, quanta oportunidade tem nisso daí? Então, o que eu convoco todo mundo é se intere, procura de oportunidades, entenda que isso daí, quando a gente tem voz, entenda quando alguém falar, olha, hidrogênio verde, renovável, abrace isso. Porque se a gente tem condição de competir no mundo, ou trazer indústria aqui para o mundo, vai ser através da renovável. Porque esse é o futuro. É a inteligência artificial
e é renovável. É isso mesmo, você tocou num ponto muito importante, Luiz. Não é uma coisa só para a indústria. Acho que a industrialização vai movimentar o cidadão, né? A vida do cidadão, o emprego, as oportunidades, o futuro de fato. A gente vê novas profissões. Eu sou mãe, né, de um menino de 28, uma menina de 25. Eu vejo o interesse deles pelas novas profissões que tem. Então, a indústria renovável oferece muita alternativa e muito mais inclusiva. Não posso deixar de fazer propaganda, porque tem muito mais possibilidade de nós, mulheres, trabalharmos nessa indústria também. Eletrobras, um gigante do Brasil, né? Já teve mais até distribuição, etc., mas hoje ainda tem uma geração gigante. O Brasil já tem uma matriz elétrica muito bonita, vamos falar a verdade, né? Nossa transição é muito mais para descarbonizar outros setores. Qual o papel aí da indústria hidrelétrica para contribuir para isso e da própria Eletrobras nessas novas tecnologias? E, claro, fica à vontade para comentar também aquilo que você achar interessante que seus colegas falaram, Ítalo. Obrigado. Vamos lá, vamos tentar. Assim, ó, eu gosto de começar essa discussão sobre hidrogênio com uma coisa. É por que a gente está fazendo todo esse movimento. É verdade, bom lembrar. Assim, se não tivesse uma razão, eu acho que eu estaria trabalhando numa empresa de óleo e gás. Eu também estaria atendendo óleo e gás. Então, assim, existe uma razão. A razão é que o mundo está numa crise climática devido a gases de efeito estufa. Então, se buscou várias alternativas e, de repente, se destacou a questão do hidrogênio verde, não o hidrogênio baixo carbono, vamos dizer assim, né? Então, essa é a principal razão, né? Como o Luiz falou, existe a condição de reduzir custo. E aí, eu acho que muito da gente aqui vem vendo esse tema de hidrogênio há uns 5 anos, 4 anos, por aí, e houve que até o mercado chama de hype. Houve um hype do hidrogênio, todo mundo dizendo assim, descobrimos o ouro verde. Ouro verde. E agora a gente vê esse hype aterrissando um pouco mais, sendo muito mais pé no chão, para que a gente possa entender os problemas, as restrições, qual o caminho certo a percorrer sem estar muito iludido, né? E saber, olha, a gente tem que resolver uma série de problemas para poder que isso viabilize com aquela razão que a gente colocou na mesa, que é gases de efeito estufa. Beleza. Então, essa é a nossa missão agora. Agora, obviamente que, como toda a indústria, aparecem os haters. Os haters estão aparecendo. Então, assim, antes eles estavam muito fechadinhos, agora estão aparecendo, dizendo assim, não, se você for calcular o retorno do coisa, é inviável. Se você for calcular o NPV desse negócio, é inviável. A eficiência é baixa. Isso aí, cara, tá bom, cara, mas me dá uma solução. Né? Me dá uma solução para isso. Bom, então assim, dentro desses problemas que tem que ser resolvidos, eu acho que com muito pé no chão e muito foco no projeto, a primeira coisa é a redução de custo para que isso se torne viável a todos que utilizam, a massiva, né? Então a primeira hoje os eletrolisadores caem de preço, como o Luiz falou. A questão da transmissão é uma questão que precisa ser resolvida, porque a transição energética não é só hidrogênio verde, a transição energética é o everything, né? A eletrificação de tudo. A transição energética passa por a inserção de uma geração intermitente, que é muito dependente de recursos de clima, né? Sol, vento e tudo isso. E outras coisas, né? Uma mudança da demanda. A demanda... Muito importante esse lado da demanda também. A demanda foi, nos últimos 150 anos, utilizando combustível fóssil. Agora ela não vai fazer um shift para hidrogênio, né? Algumas empresas estão trabalhando em dizer, olha, só troca essa peça aqui que você vai começar a usar hidrogênio. Beleza. Então, o que a Eletrobras tem a ver com todos esses temas que a gente está trabalhando? Então, assim,
Na transmissão, como é o problema que o Roberto falou, a gente está investindo pesado, participando dos leilões. São os leilões que estão sendo feitos pelo governo para destravar essa energia renovável, que é muito concentrada no Nordeste do Brasil, e espalhar essa energia muito mais no Brasil. Na questão da geração, o eletrolisador, ele vem caindo de preço, mas uma das condições para que reduza o preço do hidrogênio é a taxa de utilização desse eletrolisador. Então, assim, hoje o mundo busca o famoso 24/7. E para você baixar o preço, você tem que manter esse eletrolisador funcionando 24/7. Então, pode ser uma combinação de geração que traga esse 24/7, entre solar, eólica e hidrelétrica. A hidrelétrica, ela tem uma condição de poder ser uma bateria barata para que a gente alcance esse 24/7. Então, a Eletrobras está trabalhando nesses dois temas para ser um viabilizador, como eu falei, da introdução da indústria do hidrogênio verde no Brasil. É muito bom. A gente sempre se questionou mesmo essa questão de que a gente tem muita hidrelétrica. O sistema elétrico brasileiro foi construído na base de hidrelétrica, né, com reservatório. Temos algumas sem reservatório também, que aí já não funcionam tanto como uma bateria. E, de fato, se a gente vai caminhar para um mundo com muita energia renovável, a gente precisa estabilizar esse sistema, porque senão não cai preço de nada e a gente corre o risco de ficar no escuro, né? Então, essa prestação de serviços que a Eletrobras faz e outras também, né? Outras formas de energia são importantes, assim como a própria nuclear, que a gente pode falar daqui a pouco também. Sim. Né? Robert, você trouxe um monte de pontinhos aqui. Vamos para os próximos pontos aí, para você dar uma visão para a gente de mais desafios e o contexto do mundo, ou o que você quiser falar também. Sim, sim. Talvez, aproveitando a fala de Ítalo e Luiz, queria lembrar duas coisas. Primeiro, a gente olha o H2 muitas vezes como oportunidade para o Brasil. Certo, é uma oportunidade, como falamos aqui, de reindustrialização, de empregos, etc. Mas é mais do que isso, ou pior do que isso. Pior ou mais? Pior. É uma ameaça. É uma ameaça que o Brasil não entrasse no H2. Porque imagina se o Brasil não entrar no H2 verde. Enquanto o mundo só vai criar barreiras para produtos importados que não são verdes. Se o Brasil não entrar, nós seremos barrados, nossos produtos brasileiros serão exportados a um custo muito alto. Então, afinal de contas, a gente tem que ver o H2 não somente como uma oportunidade, mas como uma obrigação de entrar para poder se manter dentro de uma competição de exportação de produtos competitivos. E estou falando do aço, do minério, estou falando de tudo que o Brasil está exportando. O agro. O agro. Agora, sabendo isso, o Brasil poderia muito bem escolher por entrar depois. Por que entrar agora, enquanto ainda a tecnologia não está totalmente madura, porque a infraestrutura ainda não está totalmente fomentada? Poderíamos imaginar que entremos da mesma forma que entremos no mercado de telecom, de fibra ótica, etc., o celular depois do mundo. Vocês lembram? Depois do mundo. Cheguei no Brasil, perceberam que sou brasileiro agora, mas vocês percebem o sotaque, em 98, com aquele tigelão que custava caro pra caramba. Enquanto na França, quando eu estudava, tinha aquele já celular Motorola, Nokia, exato, que fechava, pequenininho. O Brasil entrou depois e se aproveitou do custo mais barato, porque todos os outros países tinham pago o preço do incentivo para que o mercado se deslanche. Mesma coisa com energias renováveis. Lembrando que os subsídios nos Estados Unidos e na Europa para energias renováveis começou no início dos anos 2000. O Brasil começou os leilões de eólica em 2009, enquanto já tinha muitas eólicas rodando lá na França, na Europa e nos Estados Unidos. Mas foi muito esperto o Brasil ter feito isso. Porque entramos enquanto tinha uma crise muito grande na Europa e nos Estados Unidos, quando não tinha mais subsídios possíveis, então os fabricantes tinham que se reinventar. E então esse mercado entrou no Brasil já com turbinas maduras e mega competitivas.
E, afinal de contas, o resultado, chegamos até hoje quase na frente da Europa, ou seja, fizemos um caminho maravilhoso. Mas por que não fazer isso para hidrogênio? Porque poderíamos fazer. Porque acho que não é uma opção. Porque se entrarmos depois de todo mundo, vamos pensar Egito, que estamos lá também. Se o Egito entrar na frente do Brasil, ele vai conseguir atrair as indústrias de fertilizantes de aço antes da gente. E não é um movimento que vai ser, como dizer, que pode ser, que retorne. Ou seja, uma vez que as indústrias decidiram de se implantar no Brasil, no Egito, Oman, no Marrocos, por exemplo, a gente perdeu esta vez a oportunidade de atrair essas indústrias aqui. Razão pela qual nós temos que entrar nessa corrida já. Ou já estamos nessa corrida, é a razão pela qual temos que ter êxito nessa corrida. É verdade, a gente já está correndo, mas tem que vencer. Você mencionou, né, em 2009 que a gente fez os leilões, mas o modelo de leilões foi bem exitoso no Brasil, né? Quando a gente organizou esse planejamento para ter leilão. E teve muito incentivo, sim, para a indústria eólica. Eu lembro lá, quando a gente começou, eu já tenho quase mais de 30 anos no mercado elétrico também. E, de fato, todo mundo falava, não, isso sempre vai ser caro, é inviável, né? Os haters, como você falou. Mas aqui estamos. O mesmo temos que fazer no hidrogênio, né? Saiu a lei, Viga, e agora a gente espera alguns pontos para a regulamentação, que são importantes. A lei não resolve tudo, ela é um primeiro passo, mas não é ela que vai baratear, né? O que você acha relevante aí nessa parte da regulação? Olha, a primeira coisa, eu volto aí do Ítalo, é por que a gente está fazendo isso? É para emitir, para salvar o planeta. Né? Para não perder mercado, como o Robert trouxe. Também não perder mercado. Então, quer dizer, a gente diminuir a emissão do CO2 no mundo, né? Então, essa é uma das soluções. Então, menor emissão de CO2, na hora que for distribuir os incentivos, tem que ser prioritário. Né? E está até vendo no projeto agora que diz, olha, quanto menos CO2 você emitir, mais você vai receber. E por que isso é importante? Porque se eu faço ao contrário, eu estou indo na contramão do mundo. E aí vem o que o Robert está falando. Né, o mundo vai taxar carbono. A Europa já botou taxação de carbono. Na Europa, hoje já se compra energia elétrica, a pessoa vai lá e aperta e diz, eu quero comprar energia renovável. A verdade, porque a Europa, eu acho que tem uma diferença grande do brasileiro, vocês podem me corrigir aí, é que no Brasil a gente tem tudo. Né? No Brasil a gente tem sol, tem vento, tem... Né? A escolha atrapalha, né? Exatamente, né? Eu posso ficar embaixo de uma árvore e nascer uma banana lá e comer a banana. Né? Minha esposa é europeia também, eu posso falar um pouquinho. Vive em menos 35 graus a cidade dela. 6 meses nisso daí. Pergunta se pode, tem que planejar. Né? Então voltando da lei, desculpa sair um pouquinho. Emissão de CO2 é importante, quanto menos emissão receber, para você ter um produto que o mundo quer. Então esse é um. 2, aumento que a gente chama de adensamento da cadeia nacional, que é a quantidade de investimento que vai ser feito no Brasil. Né? Quanto mais investimento, é mais arrecadação de imposto, mais dinheiro no cofre do governo para fazer suas políticas públicas. Aí não vou entrar no critério se a política pública é boa ou não, né? Mas é mais dinheiro para o governo fazer os seus projetos e mais emprego para a população. Então a gente tem que ter projetos que eu chamo de projetos estruturantes. São aqueles projetos que não só vão fazer o hidrogênio verde, mas porque eles têm escala e são grandes, eles vão atrair tudo que está ao redor. Uma espécie de um hub. Assim, uma espécie de um hub, exatamente. Que vão criar hubs. Né? São potenciais de criar hub. Porque aí sim você traz aquelas indústrias. E o Roberto me falando um negócio, eu não conheci nunca um país que fosse líder de qualquer coisa no mundo que resolveu, eu vou esperar os outros fazerem. Alguém tem dúvida que o telefone lá, o iPhone que vende nos Estados Unidos é o último modelo e mais barato que aqui? Não. Né? Alguém tem dúvida que o computador ou o carro que vende lá nos Estados Unidos é melhor do que o carro que está aqui? Não. E é mais barato também. Por quê? Porque eles começam investindo e pagam o preço por isso.
Mas esse preço depois é repassado para o consumidor. Na verdade, muitas das coisas que são feitas lá, e eu tendo morado, vivido um pouco nos Estados Unidos, alguns anos, depois vem para cá, o que não vende mais lá, vem para cá. Então a gente tem que ser sim primeiro, porque se você não for primeiro, você não atrai a indústria e aí a gente vai viver dos restos. Então é importante, são os projetos estruturantes, menor pegada de carbono, né? E a capacidade mesmo de investimento, né? Quantos bilhões de reais você está trazendo aqui para o Brasil? Porque isso vai gerar tudo aquilo que eu falei de arrecadação de imposto. Para mim, esses são os 3 principais que você deve olhar. Tem que olhar para o futuro. Isso daí é um investimento, não é um gasto. Então, eu entendi que para você é importante que a regulação premie os pioneiros, de certa forma, porque eles vão correr também um risco diferenciado, como tudo que a gente faz primeiro na vida. E não é só países, a gente tem que liderar, às vezes, até na nossa própria profissão, etc. Se a gente não faz alguma coisa primeiro, pode até fazer depois, mas já não é mais o mesmo ganho nem o mesmo retorno. Exatamente. Ítalo, você lembrou da razão da gente fazer isso tudo, né? E o Robert trouxe uma outra razão, como ele disse, pior, que a gente não pode esperar também, porque o Brasil vai ser punido se não fizer, como já vai ser, né? A gente já tem taxação hoje de carbono na Europa, etc. A Eletrobras é uma empresa de energia, mas é uma empresa também que tem uma presença em investimentos. Como se vê um pouco também outras fontes sem ser água nuclear, que eu acho que a Eletrobras também tem, né, um conhecimento, e também o papel aí na América Latina. Como que você vê essa integração um pouco aqui da América Latina na questão da energia? Eu gosto de complicar mesmo, essa a gente não combinou, e eu gosto de fazer perguntas que a gente não combinou. Você responde se você quiser. Assim, a integração, começando pela integração, né? A integração, ela existe em alguns pontos, né? Tem lá a integração que até a nossa conversora do Uruguai com o Brasil. Itaipu? Não, a de Itaipu vocês, não Itaipu não é mais, está nem bem para agora. Exato. Itaipu tem a integração falando com a Argentina. De linha lá. Integração Tá. com a Argentina. Tem integração com a Venezuela, que tem certos problemas. Essas são as integrações com linha de transmissão. Isso, né, pode ajudar a gente nessa questão de equacionar toda essa questão da restrição de transmissão ou não? Como o próprio Robert falou, existe uma competição, né? E a gente, o Brasil, ele vem passando por uma situação bem interessante, com inserção de renováveis, alguns modelos de contrato como autoprodução e a questão da GD muito forte entrando, né? Tá aqui algumas empresas de GD que na realidade ele para o sistema elétrico ele é como se fosse uma retirada de uma carga. Então você tem aí uma sobreoferta de energia, é uma sobreoferta física, não é uma sobreoferta, por enquanto não é uma sobreoferta contratual, mas uma sobreoferta física. E essa sobreoferta, ela tem certo, obviamente que eu preciso consumir a energia que está aqui no Brasil primeiro, né? Então, antes de ir buscar a energia de outros países. Isso, exatamente. A nuclear, a Eletrobras, ela é um investidor, é uma sócia investidora na eletronuclear, que tem Angra 1, 2 e 3. E aí tá o governo está aí fazendo estudos aí para ver se continua a questão da Angra 3. Né? Isso aí é uma decisão do sócio controlador, que é o governo, o né? governo, a Embepar. Eu gosto de desmistificar um pouco a nuclear, gente, porque a nuclear tem seus problemas e tal, todo mundo sabe, mas é uma energia limpa e uma energia que traz uma carga estável, importante para a gente, uma capacidade ali, né, uma estabilidade para o sistema. Mas assim, eu acho que o Brasil tem que, na questão energética, vamos dividir as coisas, né? Você tem a questão elétrica e a questão energética. A questão energética do Brasil é uma questão que precisa organizar a característica de cada fonte, né? Existe a eólica, que é intermitente, só
é muito mais estável até que Que a solar. quer dizer, a solar é muito mais estável até que a eólica, porque você sabe mais ou menos o perfil que hora que vai ter dele, sol. exato. Então, a eólica depende do local, ela é mais noturna, mais diurna, mais final da tarde, enfim. Você tem as hidráulicas fio d'água, né, que Tipo é Belo Monte, né? Itaipu, Itaipu. fio d'água. Agora ela é sazonal, né, o efeito dela é durante o ano. Itaipu não tem reservatório? Pouco. Pouco? Porque mas é um volume de água muito grande. Se você for ver o reservatório de Furnas, é um monstro. Monstro. Né? O reservatório de Sobradinho, outro monstro também. Então, Monstro bom, né? Então, assim, saber a característica de cada fonte e saber despachar ela de uma forma correta, eu acho que o planejamento energético do Brasil tem que passar por isso. Né? Muito bom. É isso que eu queria que você falasse mesmo na questão do planejamento, dessa importância. E aí o planejamento ele vem em função do que o país quer para ele. Então, o que o país quer para ele? Eu quero ser uma potência verde? Quero. Os Estados Unidos está fazendo isso muito bem com o IRA. Né? Eles selecionaram alguns hubs. E ali eles estão se preparando para colocar hubs de hidrogênio, hubs de indústria verde naquele local e levando linha de transmissão, levando estrutura, levando água, levando tudo. Eu acho que a gente partiu assim, o Ceará despontou no hub, mas foi uma iniciativa do Ceará. Foi. Depois entrou ali Suape, a Sul, aqui no Rio de Janeiro. Então é um hub autocolocado, não é um planejamento, entendeu? Entendi. Então eu acho que isso é o grande desafio para a gente. Obrigada, obrigada. Robert, agora você pode falar o que você quiser. Obrigado, caramba, tem muita coisa para falar. Pois é, tá vendo como eu sou boazinha? Talvez vou levar aqui uma provocação a todos vocês. A gente falou energia nuclear para estabilizar, você comentou, Ítalo, sobre o desafio do eletrolizador, que é mais competitivo desde que ele é 100%, que a gente consegue taxa de utilização de 100%. E mesma coisa, vocês estão percebendo quanto conforto temos hoje usando a energia quando a gente quiser. E será que o combate às mudanças climáticas passa pelo fato de abrir um pouco mão do nosso conforto? Ou seja, a gente sabe que temos uma capacidade, um potencial exponencial de eólica e solar, intermitente, sim, que a gente consegue, diminuir essa intermitência com a complementaridade, com um pouco de bateria. Mas será que o futuro não passa pelo fato de consumir essa energia quando ela estiver disponível e não querer sempre essa energia disponível? Uma reflexão para vocês, agora vendo o lado do eletrolizador. Os trabalhos técnicos no mundo é para fazer um eletrolizador que seja mais flexível, que ele não necessita necessariamente de 100% de utilização para que haja menos custo de operação e manutenção. Então, o mundo está trabalhando justamente para, ao invés de tentar fazer que a rede não seja intermitente, que o consumo seja intermitente. E, no meu ponto de vista, a minha posição, ou seja, posso mudar de ideia amanhã, Verdade. mas é que a gente tenha que fazer com a nossa indústria, que os nossos hábitos, que os eletrolizadores, eles possam ser mais flexíveis para se adequar ao mundo e que a natureza pode nos oferecer. Esse é o primeiro ponto, primeira reflexão. Segunda reflexão é a questão da demanda, que foi falado bastante aqui. Só para dar uma ideia para vocês, no último relatório de julho, acho que é do Bloomberg, ele diz o seguinte: somente 10% dos projetos de eletrolizadores de H2 verde que entrariam em operação até 2030, somente 10% têm assegurado um contrato de venda de hidrogênio. É um pequeno volume, inclusive. Isso é uma barreira, evidentemente. Tudo que estamos falando de incentivos, etc. Mas por quê? Enquanto a gente não coloca uma obrigação nos consumidores, a gente vai postergar tudo isso e a gente não vai chegar não a 1,5 graus de aumento de temperatura em 2005, mas muito mais.
Então, vocês têm um papel, nós temos um papel como consumidor de exigir que a nossa energia, que o nosso H2, que o nosso petróleo, que a nossa energia em geral seja verde. Somos nós que temos essa condição de pressionar os governos de tal maneira a colocar esse imposto de carbono e temos que estar prontos a pagar por isso, de tal maneira que as coisas possam mudar mais rapidamente. Eu escrevi aqui um monte de gargalhos, mas eu acabei pensando que não vale nada escrever tudo isso. Claro que tem gargalhos, mas nenhum deles está insuperável. Porque tudo começa pela demanda. Se a gente consegue que a demanda exista através de incentivos, através de obrigações de governo e de país, tudo isso vai ser resolvido super rápido. O homem tem capacidade de tecnologia de resolver isso. Tudo que eu escrevi aqui que não vou falar. Então, 2 reflexões para vocês e talvez 2 mudanças de hábito. Estar pronto a pagar mais para que os nossos filhos possam prosperar e ter essa qualidade de vida que nós temos hoje. É isso. E adaptar a forma que a gente consome. E adaptar, exatamente. Interessante essa reflexão. Obrigado. De que o consumo, né, a gente se adaptar mais ao que a natureza nos entrega, né? Não, é só Diga, adaptar, como já está você quiser. acontecendo isso no mundo, né? Em alguns lugares do mundo é mais barato você ligar o seu carro na tomada de madrugada. E aí já tem um incentivo da pessoa a fazer isso porque ele paga muito mais barato. Então ele pega, já deixa programado lá, tem um reloginho, onde ele deixa programado, vai ligar isso a tal hora. Então o que o Roberto está falando não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, como se fala no Brasil. Não é complicado. São coisas simples que a gente pode fazer, eu concordo muito com isso. Eu vou chamar a atenção numa coisa, a gente está num momento crucial. Existem, e aliás da escolha também da demanda, antes de falar disso, também vem do consumidor escolher o que ele consome. E às vezes não tem diferença de preço. Por exemplo, vou fazer uma propaganda agora da Raizen. Eu acho que eu vou pedir lá pro Mussa para me dar Você tem que pedir. me dar um royalty aí, um dinheiro. Mas eu posso escolher abastecer meu carro com gasolina, né, que é importada. A gente produz o petróleo, mas a gasolina a gente importa. Ou posso fazer com um mix de etanol, né, ou botar etanol no meu carro, se meu carro é o carro flex. É uma escolha que não vai me causar nenhum prejuízo, mas o etanol nesse momento está gerando emprego aqui no Brasil, está gerando imposto aqui, mais imposto aqui para o Brasil. Então são escolhas simples, né, para a gente fazer. Voltando ao assunto, por que eu digo que ano que vem vai ser muito importante? Primeiro, vai ter a regulamentação, né? A gente tem que regulamentar. Então o hidrogênio verde tem que distribuir aí a quantidade de incentivos para viabilizar essa indústria. E 2025 também é a data de muitos projetos aqui a terem decisão de investimento final. De dinheiro vindo de fora, bilhões e bilhões de reais. Para vocês terem ideia, um estudo feito pela ABIV mostrou aproximadamente, agora se eu não me engano, 300 bilhões de reais de investimento até 2030, que podem ser feitos por várias companhias. Cada planta dessa gera na construção 5.000 empregos. Então, ano que vem vai ser essencial para a gente tomar essa decisão de investimento. Então, tudo que é aquilo que a gente faz, que a gente pressiona a sociedade, o governo, quem a gente está elegendo ou não, que vai votar agora para prefeito, tem que ter isso em mente. Porque alguém dizer, olha, com todo respeito ao petróleo, eu já trabalhei no petróleo, mas dizer, olha, eu vou acabar com o renovável, porque eu acho que o petróleo é a melhor coisa. O petróleo vai gerar a quantidade de emprego do futuro? Não vai. Né? Por mais que ainda vai ter uma vida, mas não vai gerar. O mundo está indo para a descarbonização. Então, quando a gente elege as pessoas, a gente tem que ver qual é o plano de renovável, qual é o plano de emprego aqui no Brasil, todas essas coisas. Então, ano que vem, a gente vai ter decisão de investimento desses grandes projetos. Isso é meio que vai ou racha. Porque se não for tomada decisão aqui, a Votal é francesa. Eu sou australiano. É o único aqui que é 100% brasileiro. 100% Brasil. Eletrobras. Mas esse dinheiro não vai vir para a Eletrobras se o projeto não for viável aqui. Porque quem financia esses projetos, o BNDES, super importante e tudo, mas os bancos do mundo é quem coloca o dinheiro aqui. E aí esse dinheiro não tem pátria. Esse dinheiro pode ser investido lá no Marrocos, no Egito, no Chile,
Então a gente está voltando aí para o ponto, a gente meio que dessa volta toda voltando para o ponto do Roberto, a gente está numa competição mundial. Então a gente pode fazer ajudar que isso aconteça, como na Europa faz, e a gente tem que pensar que essa regulamentação vai ser um divisor de águas. Ou vai ou quebra todo mundo, e aí não, o quebrar vamos dizer, passando a ser o cenário desesperador, é um cenário de pouco crescimento da economia brasileira, um cenário de pouco emprego, é um cenário que a gente vai estar sendo taxado carbono lá fora, onde vai ter mais dificuldade, menos emprego aqui, porque você não vai conseguir vender o seu produto. É só cenário de dificuldade. Então a gente tem, para mim, muito fácil de escolher para onde a gente quer ir. A gente quer ir aonde o mundo está pedindo que a gente vá, aonde a gente tem uma fortaleza enorme, ou a gente quer remar contra a maré? Eu acho muito mais fácil a gente ir com o mundo e trazer esses investimentos de bilhões de reais para cá. E negar a nossa fama, né? O Brasil tem uma fama de ser bom para perder oportunidade, né? Não perde uma oportunidade de perder oportunidade, mas dessa vez a gente não vai perder. Então, suas considerações aí finais, aí, voltando. Não, eu acho que exemplos bons a gente tem que colocar aqui. Eu convido todo mundo a entrar no site da Kaizo. A Kaizo californiana é o operador do sistema elétrico da Califórnia. Lá atrás, há uns 15 anos atrás, a Califórnia passa ano a ano uma situação de seca severa. E eles, obviamente, com aquele mood de renovável, de baixo carbono, e como sempre são. E foram muito criticados, porque a tal famosa curva do pato, que era um problema que hoje o Brasil, de certa forma, está sofrendo. A curva do pato lá, não vai conseguir, tem que colocar térmica, porque não vai conseguir sair da curva do pato. O sistema... Esse ano, eles passaram 100 dias sem uma emissão de carbono no sistema elétrico californiano. Eles conseguiram controlar a curva do pato. Controlar o pato. Controlaram o pato. Por quê? Número 1, fizeram um planejamento perfeito, assim. Hidrelétrica mais no final do dia, solar entrando, bateria para segurar essa transição, eólica, resposta à demanda, o que o Robert falou aqui, né? Fizeram resposta à demanda. A resposta à demanda lá não é só para grandes industriais como é aqui no Brasil, mas ele chega a casa, né? Você contrata isso. Então, assim, eles conseguiram fazer isso. É só planejamento e saber para onde vai. E o Brasil tem que tomar esse tipo de exemplo como louvável. Dá para fazer. O ONS nosso tem muito conhecimento técnico. Então, assim, a gente precisa realmente colocar um planejamento, sabendo qual é o objetivo final do Brasil. A gente quer ser um país que protagoniza na indústria verde, precisa planejar, né? A gente está fazendo aqui com a lei do hidrogênio verde, tem outras leis que estão aí. Biocombustível do futuro. Biocombustível do futuro e tudo isso. Mas isso é a nível de política pública. Sim. Né? Como está aqui no título. Mas depois da política pública tem que ir para o action, como diz o americano. Tem que ir para a ação. Né? E aí é onde geralmente o Brasil falha. A gente tem uma política perfeita e quando vai para a ação, a gente falha. Então, por que a gente está falhando é uma coisa que é um estudo sociológico. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Exatamente, dizem, né? isso. Bom, gente, temos 5 minutos finais. Se quiserem já terminar suas considerações finais. Gostei muito do que você falou e talvez poderíamos resumir isso em uma palavra, que às vezes falta. Coragem. Nós às vezes não temos coragem. Quando eu estou falando de coragem de todos nós, empreendedores, de investir no projeto do futuro com muitas incertezas. Tem que ter coragem para isso.
coragem dos políticos, como eles tiveram realmente, para poder sair essa lei que favorece, que pode realmente favorecer o H2. Coragem de sair, apesar de todos os partidos, eles se juntaram porque eles entenderam que o Brasil precisa se mexer nesse mercado. Coragem do operador nacional do sistema elétrico de operar de forma a favorecer mesmo a injeção das energias renováveis, sabendo que atualmente estamos perdendo muita energia renovável. Eu diria, eu provoco, talvez por um pouco de falta de coragem. E queria lembrar uma coisa que a gente não falou, é que a maioria desses projetos de hidrogênio e então das energias renováveis que serão necessários para abastecer os eletrizadores estão localizados no Nordeste do Brasil. E tenho orgulho, junto com meus colaboradores, de ter participado a mudar o Nordeste do Brasil graças às energias renováveis. Nós investimos, junto com muitas empresas, Eletrobras, e vocês têm também plano de muitos projetos sociais, ambientais, porque quem vai se beneficiar muito desse novo mercado, num primeiro momento, vai ser o Brasil inteiro, evidentemente, mas num primeiro momento é o Nordeste do Brasil, que é menos favorecido que o Sudeste. Então, é uma oportunidade enorme para essa população de ter emprego e de ter esse desenvolvimento econômico e social. Obrigado. Muito obrigada a todos, obrigada a quem nos assistiu. Não sei se você quer terminar alguma coisa. Bom, em resumo, se a gente não controlar o pato, a gente é que vai pagar o pato, né? Obrigada, gente. Obrigada aí pela audiência.